gente vai falar um pouquinho aqui dos 3 erros que podem prejudicar um pouquinho o andamento de uma oficina criativa. E aí é um conteúdo muito focado para quem é profissional, ou arte-terapeuta, ou arte-educador, ou tem afinidade com essas áreas e é voluntário, né? E quer se especializar um pouquinho mais nesse assunto, porque faz alguma atividade educativa ou terapêutica, né? Com um grupo ou com pessoas. Então, o conteúdo de hoje vai ser esse. Mas eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho da minha experiência e também dividir com vocês alguns pontos que eu já observo, tanto na prática, né, quanto também de participar de oficinas, no que a gente pode errar na hora que a gente estiver conduzindo uma oficina criativa. Então, vamos lá. A primeira questão e o primeiro erro que a gente vê acontecendo muito numa oficina criativa é o foco ser no produto final, no resultado final, na arte final, como a gente pode dizer, e não no processo, né? Então a gente vê muitas vezes que a oficina criativa, ela até é considerada, e aí eu não tô aqui falando se é o facilitador ou só o participante, é um conjunto, tá? E aí pode ser a instituição junto, ela tá sendo ali explorada, às vezes com um espírito não revelado, né, na entrelinha, parecendo até que é uma profissionalização da arte. E não é. Uma oficina criativa, ela não tem um objetivo, né, de focar no produto final. Eu não estou dizendo que o produto final não seja importante. O produto final que eu estou dizendo, gente, por exemplo, é a conclusão de uma pintura, né, de um desenho, de uma modelagem, de uma escultura, minha língua enrolou, colagem. O que importa mesmo é esse processo. E o que é o processo? Bom, como eu vi que tem muito arte-terapeuta aqui, eu sei que vocês já estão cansadas de saber que é o processo criativo que é o nosso conteúdo mais precioso, né? É o conteúdo mais rico dentro de um encontro de uma oficina. A gente sabe muito bem que é através do processo de criar que acontece a mágica. E conduzir o participante a que entre nesse processo que é o grande, né, X da questão. E é aí que a gente vê que muitas das vezes acaba se errando, colocando sempre entre aspas, né, e sempre numa forma muito gentil de colocar a palavra, mas assim, é o principal ponto de atenção. Eu acho que seria até a melhor forma de dizer. É o principal ponto de atenção, porque a gente está sempre habituado em ter contato com a arte, né, na escola, e a gente está sempre com essa relação com a arte, né, ligada muito ao produto final, né? A gente começa a ter aulas de arte clássicas na escola, né, passando aí a educação infantil, em que é uma avalanche de experiências, né, super positivas, umas mais, outras menos, dependendo aí da condução. Mas quando a gente está com esse nosso referencial, pessoas comuns, né, eu tô falando pessoas comuns, e até nós profissionais mesmo, porque a gente só consegue aprender na prática. A gente sabe disso. Não adianta a gente ler 30 livros, né? O conhecimento fica aqui no mental, mas é no dia a dia, na prática, que a gente consegue realmente ser inteiro e consegue colocar esse nosso toque pessoal no conhecimento adquirido, em qualquer área. Na arte, então, eu não preciso nem falar muito, né, sobre isso, porque a arte é prática pura. Então, voltando lá ao primeiro ponto, então a gente está sempre, né, todo ser humano, ele está muito ligado a esse contato com a arte básico, lidando ele muito com o produto final. Então, voltando, o processo, gente, ele é importantíssimo. E aí
que eu vejo mais e mais pessoas tropeçando, se embaralhando, né? Porque como é que eu vou dizer? É muito bem explicado no livro, né? Você pode ter, tem vários livros sobre o processo criativo e pouco vivenciado, tá? Aí vocês colocam aí pra mim se vocês concordam ou não com o que eu tô falando. Uma experiência minha própria, desculpa mexer no cabelo porque tá muito calor aqui, aqui no Rio de Janeiro tá muito calor, então, sei lá, quase 40 graus. Em própria vivência pessoal minha, né, eu li vários livros, diversos livros. Eu sou uma pessoa muito sedenta por conhecimento. Então, assim, eu sempre busquei muito o conhecimento, nunca fiquei parada. Sempre o que eu queria, né, eu sempre queria alguma coisa a mais. Então eu sempre busquei. E aí, quando você lê vários livros, e eles são de diversas áreas, até sobre criatividade, processo criativo, às vezes aparece muita sopa de letrinha ali falando, e quando você vai enxugar, essa é a minha percepção, você não consegue escrever um parágrafo, né, às vezes, porque é tanta enxurrada de denominações e explicações que você às vezes fica perdido. Então, quando eu vejo no dia a dia da gente que é profissional e no lidar com a pessoa ali, com o grupo, é outra história, né? Porque você vê diferentes tipos de pessoa, podem ser até da mesma faixa etária, mas com comportamentos e situações totalmente diferentes, e lidar às vezes com a arte esse referencial do perfeito e do Michelangelo, né, que quase falou fala, e dessa exigência de um perfeccionismo e uma destreza, uma habilidade ao lidar com o material artístico, ou essa expectativa de trazer algo belo, esplendoroso, fica muito latente. Por isso que a oficina criativa ela tem o principal objetivo de tratar e conduzir o processo. A meu ver, e na forma como eu conduzo meu trabalho, eu não ignoro o produto final. Eu acho ele importante como uma forma de estimular o participante e uma forma de participante, da pessoa que está aí, né, fazendo esse processo todo, nos estimular enquanto profissionais também na hora que a gente faz. É importante também, mas não é o fim. O fim, né, é o meio, que é o processo da criação em si. Então o primeiro ponto de atenção aí que eu coloco é realmente ter a atenção muito mais no processo criativo, então a construção das atividades, em todo o cenário dos encontros, né, em pensar nele como um todo, para que o processo se desenvolva, se flua, deixe esse fluir criativo e que o produto final não tenha tanta importância assim, sabe? Porque foi tão prazeroso aquela construção que o produto final ele perdeu aquele peso. Então essa é a primeira questão que eu levanto. A segunda questão que eu levanto é que a gente vê por falta de tempo, por correria do dia a dia, por inúmeros fatores, muitas vezes o facilitador não testar a atividade antes de aplicar. O que acontece? Muitas vezes ele leu no livro, viu na internet, viu alguém fazendo, e aí, beleza, isso aqui eu vou fazer amanhã, né, lá na oficina com os adolescentes X. E dá errado. Por que dá errado? Porque não testou. E por que dá errado, Paty, se com outra pessoa deu certo? Porque deu certo com ela. Deu certo com o material que ela tá usando, deu certo no ambiente que ela estava fazendo, né? Deu certo da forma como ela fez. Porque às vezes a gente descreve, gente, e vê em livros, só que quando a gente vai fazer,
a gente vê, meu Deus, não posso fazer isso lá. Por quê? Eu sei que tem esse participante, aquele participante que não vão conseguir fazer desse jeito. Parecia mais fácil quando eu li e agora aqui tá mais complicado. 2, essa medição de complexidade da atividade, quando você, como um facilitador, como um profissional, testa antes de fazer, você consegue vivenciar se é complexa ou não. Porque às vezes pode parecer muito simples e não é. No dia, né? Não é para montar isso no tempo que você tem que montar, e também para uma questão de habilidade com o público que você vai desenvolver a atividade. E outra coisa que eu coloquei aqui é que nesse meio tempo em que você... A qualidade, isso aí, Tereza, muito bem, obrigada. A qualidade interfere. Então, o material em que você viu que a pessoa fez num vídeo, por exemplo, ou leu no livro, pode não ser o mesmo que você tenha no seu ateliê, na sua escola, ou no espaço que você tem, e não dê certo, né? Lápis aquarelável é caneta hidrográfica, outro. Lápis de cor tem diferença de marca. Então, muitas das vezes, gente, já aconteceu comigo, por exemplo, até de giz de cera branco, não marcar. E aí, o que eu já vi de relato de caso de pessoas que viram a técnica, né, e na hora que foram fazer, como não testaram antes, principalmente manuseio de anilina, de xadrez, né, líquido xadrez, não sei se vocês já chegaram a experimentar esse material. Assim, são materiais que mancham a roupa, entende? Mancha a roupa. Então, se você for aplicar esse material no ateliê, no espaço da oficina, você tem que pensar, meu Deus, pode manchar a roupa de uma participante. Então, dependendo do participante, você não vai poder botar lá. 2, mancha o local, entendeu? Mancha a sua roupa, a unha. Se chegou uma participante com unha pronta, mulher, né, a gente já sabe, tô falando mais do adulto, com a unha feita, recém-feita, ela não vai poder fazer atividade. Porque vai manchar a mão dela. Ou vai botar luva, você vai ter que ter, você vai ter que dar um jeito. Então, assim, e outra, qualidade do papel também, né? Você falou do material, eu falei aqui de material gráfico, papel também. Porque o papel, se você bota muita água, vai fazer uma atividade com tinta, muita água, você tem que medir direitinho essa gramatura. É óbvio, gente, que com a experiência, você já vai sabendo. Mas por que você tem a experiência? Porque você já fez, né? Porque você já produziu. Não tem como não testar uma atividade. Isso é uma coisa que eu falo muito. A gente precisa testar. Arranjar esse tempo de testar. Pra depois colocar ela em prática. E eu tinha colocado uma aqui, que eu ia falar quando a Tereza falou aqui, é a troca de material. Porque o que acontece? Muitas das vezes, quando eu testei a atividade, eu troquei. Eu falei assim, mas... Enquanto eu tava fazendo, eu entrei no meu próprio processo e vi, poxa, eu tô usando aqui giz de cera, mas se eu usar o pastel oleoso? Aí eu testei, gostei mais, entendeu? E aí eu ofereci já o pastel oleoso em vez do giz de cera. Então, quando a gente testa a atividade antes, a gente pode multiplicar essa experiência. Multiplicar porque, você vai, primeiro, ser mais assertivo na hora que você vai aplicar. E 2, daquela atividade, você pode tirar 1, 2 ou 3. Você pode particionar a atividade e botar em 2, 3 encontros, entende? Então, assim, quando você experimenta, você vai estar se trabalhando também. E aí eu pego um gancho muito legal, que é o terceiro, e pra mim, o principal de todos, tá? Eu acho assim, nada não invalida mesmo, né? A gente olhar o processo como a grande estrela de uma oficina criativa, depois testar as atividades, mas o terceiro, pra mim, é muito precioso. Também concordo, temos que testar e vivenciar antes de aplicar.
Isso aí, riso. Temos que arranjar um tempinho para fazer isso. É a gente não esquecer o profissional, o facilitador, não esquecer de trabalhar o seu próprio potencial criativo, tá? E eu não tô falando isso da boca para fora. Tô falando isso porque eu vivencio isso. Eu vivencio o não trabalhar o meu potencial criativo versus eu trabalhar meu potencial criativo. Nossa, Paty, que loucura, não tenho tempo, caramba, não consigo encaixar. Não é pra encaixar ou ter tempo, é uma condição pra mim, né? A gente que trabalha com a criatividade, né? E aí, seja arte educador, seja professor de artes ou voluntário, arte terapeuta, precisa se trabalhar criativamente. E você é a pessoa mais, assim, sensata e assertiva para dizer como você vai fazer isso. O que eu posso te dizer é que eu trabalho, arranjei formas e esquemas, compartilho aqui nas redes sociais diversos esquemas, porque acho que a vida é essa, de compartilhar, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente troca, e eu acho que a gente mais traz em si essa criatividade do universo para a nossa vida, né? Porque para mim a gente está numa grande energia criativa, a gente só não acessa ela. Então, quanto mais você praticar, e o praticar eu acho ele chato porque pra mim, praticar ginástica, tênis, pratica caligrafia, vem essa memória, né? Mas na realidade é se deliciar com a sua própria criatividade. E eu uso muito a arte. Eu acho que você precisa também, né, arranjar um tempinho na sua semana, no seu dia, pra se expressar. Você precisa se expressar, porque é através dessa nutrição da sua expressão que você vai deixar frutificar ali numa oficina criativa o restante, né? Como se fosse uma extensão de você, tá? Assim, hoje, eu já compartilhei várias vezes com vocês, e quem me segue já há mais tempo já sabe. Eu uso muito esses bloquinhos e eles estão sempre comigo, tá vendo? Eu já mostrei pra vocês isso aqui várias vezes, ó. Eu rabisco, quando eu tiver que escrevo coisa pra caramba aqui às vezes. Eu boto giz, faço meus caderninhos, eu pego, gente, uns cadernos que eu tenho aqui e eu vou pintando eles, sabe? Eu não faço nada grandioso não, tá? Claro que eu tenho os meus quadros aqui nos meus momentos mais de expansão e que eu tenho muito, eu adoro jogar tinta. Então eu gosto muito de fazer isso. Deixa eu mostrar um outro aqui, um outro tamanho, ó. Esse tamanho aqui de caderninho, esse aqui foi colaborativo. Meu filho me ajudou em alguns rabiscos, porque ele gosta de marcar espaço, sabe? Se vocês me entendem. Então ele marca o espaço dele aqui direto, mas eu faço ele. Então assim, eu arranjei em algum lugar, em algum momento da minha vida, do meu dia, um espaço para minha criação, para ter o meu canto, para poder me expressar e conhecer os materiais artísticos, né? E aí a gente vê esse terceiro ponto, porque que às vezes a gente não consegue nem admitir para si mesmo, né? Bota muita culpa no dia a dia, na correria, e busca muito conhecimento também, né? Conhecimento, mas a gente tem que vivenciar e direto, porque é só assim que a gente vai se conhecer criativamente. Também concordo, temos que testar e vivenciar antes de aplicar, foi o que a Riso colocou, e eu achei que vocês tinham falado uma coisa aqui, mas eu não vi. Mas então é isso, tá? Diz aqui pra mim se vocês concordam com isso que eu falei agora. Se vocês não concordam, qual é a opinião de vocês, gente? Sobre o que eu falei, sobre esses 3 pontinhos aí que eu falei. O primeiro é sobre o processo criativo, que ele é a grande estrela da oficina. O segundo é que a gente tem que testar as atividades, né? Para que a gente possa ter insights
para que a gente possa conhecer o material que a gente tem e está disponível para o participante, para que a gente possa conhecer o tempo e marcar esse tempo e de repente poder particionar a atividade em mais de uma. E o terceiro, que é assim, ai, poxa, Paty, pode ser óbvio, né? Mas não é. É você se trabalhar criativamente usando a arte, tá? E a sua expressão através dela. Você tem que se conhecer, tá? Eu falo isso muito para as minhas alunas, digo muito que assim, o meu objetivo muito é ajudar você nessa expressão, a abrir a caixa de Pandora e tirar dali um mundo lindo que existe dentro de você, para que você possa fazer florir a vida ao seu redor, seja no seu campo profissional e no pessoal, mas principalmente para você. Uma nova turma do meu treinamento online, Oficina Criativa para Profissionais, vem aí. Saiba mais em bit.ly Oficina Criativa Profissionais.